Amigas e amigos, a natureza da crise política, do agravamento da crise política que nós estamos vivendo, do meu ponto de vista, tem que ser entendida por esta derivação que eu sempre falo aqui. Ou seja, a crise política, ela decorre da crise econômica, ou seja, é um acerto de contas entre eles, entre as classes dominantes, entre o mundo do dinheiro, o mundo capitalista, para ver como é que eles repartem o que têm diante da crise. Esta é a natureza de tudo isso. Essa é a natureza do golpe. Por isso que não há entendimento entre eles. Eles não conseguem definir um rumo. Olha, nós vamos por aqui. Foi assim em 64. Né? Esse golpe tem características muito parecidas com a de 64. Aliás, tem um artigo do Clóvis Rossi, que está aí no UOL, né? Um artigo na Folha de São Paulo, na verdade. O Clóvis Rossi é um jornalista experiente, é um dos editorialistas da Folha, né, que é um primor de explicação deste pensamento tosco dessa direita, dessa interpretação política interesseira da crise econômica e, consequentemente, da crise política. Aí ele pega como mote essa atitude deslocada do presidente golpista de convocar as Forças Armadas, lá no ato de Brasília, do dia 24, para dizer que há um exagero ao se comparar este episódio com o de 64, ou seja, ele passa, na verdade, ao largo do golpe. É o discurso interesseiro, oportunista, da mídia, da direita, se desvia da natureza do golpe, da natureza de classe do golpe, assim como em 64, para dizer que não tem semelhança. Quando se vê as coisas de maneira oportunista, artificial, isso é uma tentativa de engambelar o leitor, engambelar o público, ou seja, não ir na essência do problema. Esse artigo, portanto, é talvez uma espécie de manual para quem quiser enganar, né, e quem quiser ser enganado também. É só seguir aqui a trilha de 64. Ele diz que em 64 os militares saíram do quartéis para tomar o poder. Primeiro que não é verdade. O grupo de militares que assaltaram o poder foram devidamente preparados pela Escola Superior de Guerra, ideologicamente, politicamente e etc. Assaltaram o poder para fazer o que eles fizeram, para matar, roubar, criar aí todas as franquias para que os grupos interessados em saquear o PIB, saquear a nação, pudessem fazer o que eles fizeram. Aí lá pelas tantas ele diz o seguinte, que para começar, ele tentando dizer que não tem semelhança de 2017 com 64. Ele diz, para começar, havia então uma disputa pelo poder entre projetos realmente antagônicos, como se não tivesse agora. A questão de classe que eu falei aqui. Havia, há 50 e tantos anos, um partido comunista que era comunista de verdade. Ou seja, hoje não tem partido comunista de verdade. É uma picaretagem daquelas bem anticomunista, o anticomunismo rasteiro, rombudo, ignorante, estúpido. E havia ainda por cima tal de Guerra Fria, em que países como o Brasil serviam de peões para uma batalha ideológica, como se não existisse agora o BRICS, aí está aí, os países não alinhados, os interesses de diferentes setores do poder mundial, essa questão da multipolaridade, que o Brasil jogava um papel fundamental nisso. O golpe tem muito a ver com isso. Comentei aqui a política externa brasileira, que o Muniz Bandeira chega a dizer que foi mais importante do que as políticas sociais, as políticas públicas, as políticas de democratização do Estado Nacional. Aí ele vai, Clóvis Rossi, dizendo, vencida pelo capitalismo, a guerra ideológica, a disputa limita-se apenas a como administrá-lo, não mais a substituí-lo. Ou seja, o capitalismo tem que ser administrado e não substituído, porque o capitalismo venceu a guerra ideológica. Outra manifestação rombuda, de anticomunismo grosseiro, meio imbecilizado até. Não dá para dizer que é imbecilizado da parte do Clóvis Rossi, que é um jornalista aí com uma certa bagagem e tal, mas mal intencionada, claramente, ideologicamente mal intencionada. Está aí o caso da China, de Cuba, do Vietnã e outros exemplos de que ele está mentindo. O socialismo está aí. Houve sim o esgotamento de uma experiência do bloco soviético. Isso é outra história. Tem uma vasta literatura aí que desmente esta propaganda ideológica rastaquera de baixo nível aqui. Aí diz aqui, o Clóvis Rossi prosseguindo, hoje a disputa pelo poder não envolve projetos realmente antagônicos. Luiz Inácio Lula da Silva enterrou o projeto que seria antagônico ao que Michel Temer representa ao dizer que tudo o que o PT pregava enquanto esteve na oposição não passava de bravata. Ou seja, isso aqui não dá nem para comentar, Isso aqui, enfim, é o esgoto,
É o nível do esgoto, aí, dos esgotinhos que eu falo, né? Alimenta... A mídia, muitas vezes, ela se parece muito com os esgotinhos. Eles tentam dar uma plástica na coisa. Mas quando a gente tira o véu, a gente vê que é claramente o esgotinho que está se manifestando. Aí o projeto, o artigo, melhor dizendo, segue, né? Uma espécie de um editorial, segue com as suas balelas, as suas conversas fiadas e vai por aí afora. Portanto, isso revela exatamente o que é a crise. E a gente vê, quando a gente abre a crise, a gente vê lá dentro verdadeiras guerras, né? Que não sei nem como caracterizar isso, né? De baixíssimo nível. Eles se pronunciam assim, na mídia é assim, na Lava Jato é assim. Basta ver, tem os vídeos aqui que eu publiquei agora do Sérgio Moro. O Sérgio Moro não é diferente, é a mediocridade, os gritinhos dele, aqueles acessos de cólera que ele tem, né? Com atitudes de fascistinha mesmo, medíocre. Né, uma coisa realmente de causar asco. E tem também a briga do Janot, com o Rodrigo Janot, com o Gilmar Mendes. Né, o Gilmar Mendes diz, o Rodrigo Janot está atacando minha família. Aí alguém já disse, sim, mas a família do Janot também não fica atrás, porque a filha do Rodrigo Janot advoga aí por uma série de empresas, inclusive a Braskem. Está aqui, eu vou deixar o link aqui do depoimento do Nestor Cerveró, que ele fala do filho do Fernando Henrique Cardoso, que ele fala Braskem. Por que ninguém fala da Braskem? Que tem lá a turma do PSDB, aí o procurador passa por cima, ignora a fala do Nestor Cerveró. Né, que a Braskem seria, na fala do Cerveró, né, um bom exemplo para entender o que é o Caixa 2, a corrupção. Então tudo isso que eles dizem aí que é coisa do Lula, coisa do PT, né, coisa que na verdade o Lula, o PT, a esquerda tentou combater e eles não permitiram. Né? Aí as coisas vão ficando assim, entre eles uma brigaiada, esse Edson Fachin entra também, aí fazendo claramente politicagem, essa história dele decretar o sigilo dos áudios do Aécio Neves, né? É uma brigaiada entre eles, é o esgoto, porque eles não têm um projeto, eles estão tentando administrar o butim, ao contrário da esquerda, que tem um projeto, tem um ideal, né? Luta pela democracia, pelo desenvolvimento, pela soberania nacional, tem um projeto. Dá para se unir em torno desse projeto e tocar a coisa para frente, desenvolver o país. Eles não. Eles estão dividindo o butim, o que eles assaltaram, né, como foi em 1964. Ou seja, são mundos diferentes, coisas diferentes, o linguajar deles, os ataques. Tem aí também o caso do Reinaldo Azevedo, um conhecido boca suja, boquirroto, né, que atacou, falou, agora está sendo vítima de brigas intestinas entre eles, com a revelação do Rodrigo Janot, da conversa, né, dele como jornalista com a irmã do Aécio Neves. E um bate-boca de baixíssimo nível. É diferente do linguajar do povo. O povo fala as coisas. O Lula expressa muito bem isso, fala muito o que o povo fala. Mas é o jeito do povo. Eles não. Eles expressam um pensamento político, uma ideologia, com esse linguajar deles de baixo nível, de baixo calão. Alguns tentam dar sofisticação, como é o caso dessa turma da Globo, Merval Pereira, Miriam Leitão, etc. E agora aqui o Clóvis Rossi, mas no fundo é a linguagem dos esgotinhos, do antagonista, da Joyce Hasselman, do Marco Antônio Villa. É a mesma coisa. Claramente, aí tem coisas de classe que a gente precisa entender por aí. Essa questão da Cláudia Cruz, por exemplo, mulher do Cunha, que o Moro absolveu ela. Ou seja, aí se vê o machismo também, né? Quer dizer, a Dona Marisa tem tudo o que a gente sabe que eles fizeram e estão fazendo ainda em cima da memória da Dona Marisa. Quer dizer, a Dona Marisa não pode tomar conta dos negócios, porque... Não, mulher tem que ser igual a Cláudia Cruz, que vai gastar no exterior e não sabe que está gastando dinheiro ilícito, segundo a versão do Sérgio Moro. Olha a visão tosca dessa gente, como eles são absolutamente abjetos. Não, portanto, são interesses opostos. Aí vem com essa história, não, é um comentário por aí, que o que está por trás disso é uma delação do Cunha, do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha vai dizer o quê? A não ser que ele entrou no jogo da Globo para detonar o Temer. Vamos ver se a gente derruba o Temer por aí, pela delação do Eduardo Cunha. Fora disso, eles são do mesmo esgoto, comem no mesmo coxo. Né? E aí ficam, Lula, PT, que tem contradição no depoimento do Lula. Se tem, por que eles não dão oportunidade para o Lula explicar? Por que ninguém chama o Lula? Você falou isso aqui, mas tem isso aqui. Diz aí como é que é a história. O Jornal Nacional, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, etc. Por que não fazem isso? Fica falando, ele falou uma coisa, não sei o quê, agora... É uma coisa muito ridícula. Anexaram o Ministério Público, lá a turma do Dallagnol. Anexaram as agendas que o Lula teria se reunido com ex-diretores da Petrobras, que são eventos públicos. Está aqui também o depoimento do Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, desmentindo eles. Anexam fotografias
né, de Lula com um ex-diretor da Petrobras, que serve de alegoria nas mãos desses, na boca, né, desses cachorros loucos que tem por aí. Ou seja, as coisas são muito evidentes, são muito claras, né? Eu acho que faz falta, né, mais difusão dessas contradições, dessas mentiras, para a gente entender a natureza do golpe. É necessário que se dê opinião, que se fale, que se fundamente as opiniões, mas é necessário que se divulgue mais informações. Esta questão, por exemplo, do bloqueio a Lula, da censura em cima do ex-presidente Lula, que não permite que ele se explique. E sim fala, ele falou isso, falou aquilo, tem uma fotografia tal, tem uma agenda tal, mas o que diz a agenda, o que quer dizer aquela fotografia, qual é a contradição do senhor Lula? O que o senhor falou aqui, tem isso aqui, por que não fazem isso? Medo? Covardias? É coisa de... Enfim, é um golpe de bandidos, de quadrilhas. Não escapa um aí nesse condomínio do Lava Jato, mídia, Globo, etc. Muito obrigado pela atenção. Divulgue Outro Lado da Notícia. Um abraço, até a próxima.